com as coisas que você diz no seu relacionamento. Às vezes você acha que você pode confiar na pessoa com quem você está e você abre a boca para falar sobre a sua intimidade, a sua vida, traumas, bloqueios. E tudo isso vai ser virado contra você, quando você menos esperar. A pessoa com raiva, ela bota a boca no trombone e sai falando para todo mundo coisas que você confiou somente a ela. Coisas que você achou que estaria guardada a 7 chaves, que a pessoa guardaria segredos. Muito cuidado, não seja uma pessoa ingênua, porque pessoas ingênuas nesse mundo, infelizmente, elas são pisadas. E eu tive que aprender isso da forma mais difícil. Muitas das vezes você pensa assim, não, vou contar para essa pessoa o que aconteceu comigo, porque essa pessoa ela não vai fazer o mesmo, porque ela vai ter empatia por mim. Ela vai ver o que eu passei, ela vai ver o que eu sofri, e ela não vai repetir a mesma coisa comigo, para eu não sofrer 2 vezes aquilo que passou na minha vida. Só que é aí que você se engana. Porque muitas vezes essa pessoa, ela entende assim, se ela passou uma vez, isso é uma permissão para eu também fazer. Porque se ela passou uma vez, eu posso passar e fazer isso de novo. Ela pode viver de novo. Se ela já conseguiu viver uma vez, então ela aguenta viver de novo. Então, não duvide da capacidade de ninguém. De errar com você, de falhar com você, de fazer você se sentir mal. Então, é o que muita gente diz, se você está conhecendo alguém, não fica contando tudo sobre a sua vida, entendeu? Isso é até bom, porque isso dá até um ar de mistério, sabe? A outra pessoa ela vai ficar mais instigada a te conhecer, a querer saber mais sobre você, mas principalmente, gente, porque a gente não sabe do coração de ninguém. Às vezes você acha que sabe como é o coração das pessoas, você acha que essa pessoa, ela vai te entender. E sabe, quando uma pessoa ela quer te fisgar, quando uma pessoa ela quer te conquistar, ela vai criar todo tipo de cenário para passar essa imagem de que ela entende você, ela entende seus sentimentos, ela entende suas dores. Então ela vai fingir que entende tudo que você está passando. Você está desabafando lá com ela, eu passei por isso num relacionamento, eu sofri tal coisa. A pessoa vai dizer, não, pode falar, desabafa, isso mesmo, bota para fora, faz bem. E nisso ela está colhendo informações sobre a sua vida. E quando você menos esperar, ela vai jogar tudo na sua cara. Quantos e quantos comentários eu vi aqui na rede social de mulheres dizendo, eu falei para o homem que no meu antigo relacionamento eu sofri de determinada forma e ele foi lá e fez a mesma coisa. Como é que pode? Se ele sabia o quanto eu sofri na mão daquele traste, na mão daquele homem que fez tal coisa comigo, como é que ele fez a mesma coisa? Pois é, faz. Porque quando a pessoa está com raiva de você, ela quer te atingir, ela quer bater no seu ponto fraco, onde dói. E se você contou a ela o ponto fraco, se você contou a essa pessoa o seu calcanhar de Aquiles, adivinha onde ela vai quando ela tiver com raiva de você? E em um casal sempre vai ter discordância, sempre vai ter raiva um do outro em algum momento, e a pessoa ela vai bater justamente naquilo que ela sabe que dói em você, porque você já entregou de bandeja para ela onde dói. Você já disse, então a pessoa não vai ter nenhum trabalho de tentar descobrir o que fazer para te atingir. Por quê? Porque você já disse para ela. Por isso que muita gente diz assim, você só conhece uma pessoa na separação. Sabe por quê? Porque quando você separa de alguém, vocês construíram uma história ali, né? No relacionamento. Quando você separa de alguém, essa pessoa te conhece muito bem, o suficiente para saber onde ela pode pisar para te machucar. Para saber o que é que ela pode fazer para atingir você. Então ela sabe quais são suas necessidades emocionais. Ela sabe onde você foi ferida, então fica mais fácil para ela te ferir. Fica mais fácil para ela causar um estrago em você, um dano em você. Então não permita que as pessoas causem estrago em você com a sua ajuda, porque é sua ajuda. Quando você abre a boca para falar do seu trauma, das suas feridas, você está ajudando essa pessoa a acabar com você, porque você está dando munição para ela utilizar em você no momento de raiva, no momento de uma briga, de uma discórdia. E aí você fala coisas para essa pessoa num momento triste, num momento assim abalado, e aí essa pessoa ela vai e sai falando para os outros. Isso aconteceu comigo para nunca mais eu confiar. Isso aconteceu comigo para eu nunca mais ser ingênuo ao ponto de achar que eu posso abrir as minhas emoções. Talvez, e eu ia dizer outra vida, mas eu não acredito em outra vida porque eu sou cristã. Mas talvez, né, quando chegar no céu, vamos dizer assim, eu me sinta mais amada, porque aqui na Terra, infelizmente, eu não me sinto amada da forma como eu deveria, num relacionamento romântico que eu tô falando, sabe? Eu não sinto que eu fui amada, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Se for pra eu ser amada num relacionamento romântico, eu vou ser, mas se não for, pra mim tá tudo bem. É difícil você acreditar no amor quando você percebe que todo relacionamento, geralmente,
a outra pessoa utiliza da sua fragilidade, das suas emoções contra você. É difícil você acreditar em alguém assim, né, que alguém pode lhe amar verdadeiramente, porque na minha visão, relacionamento é sobre troca, é sobre vulnerabilidade. Eu não acho que dentro de um relacionamento romântico você devia viver pisando em ovos, tendo cuidado do que você vai falar, tendo cuidado de falar das suas emoções, porque você vai ficar com medo, sabe? Está de alerta, e será que isso que eu tô falando pra pessoa, a pessoa vai usar contra mim e tal? Num relacionamento romântico não era pra existir isso. Mas, infelizmente, eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar pra vocês. É de vocês se resguardar. É de vocês guardar a emoção pra vocês. Sabe uma dica boa? Orar a Deus, entregar a Deus todas as suas emoções, suas tristezas e tudo mais, porque nele você tem certeza que que ele não vai ficar espalhando seu segredo por aí, né? Em Deus está guardado. E outra coisa, terapia. Se você conseguir pagar uma terapia, um profissional, é maravilhoso, porque eles têm essa questão de ética, então eles também não vão sair espalhando por aí. Outra coisa, diário. Se você quer, você pode pegar uma agendinha, começar a escrever suas emoções, depois rasga, queima o papel, enfim, para ninguém ter acesso as suas emoções, as coisas que você tem guardado na sua alma. Por quê, gente? Porque não é confiável. O ser humano, infelizmente, ele é falho, ele não é confiável. Quando ele tá bem com você, ele vai dizer que vai guardar o seu segredo, entendeu? Ah, pode ficar tranquilo que eu vou guardar o seu segredo. Mas basta você pisar na bola com ele, ou ele pisar na bola com você, que ele vai jogar no ventilador tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você confiou. E isso é imaturidade, né? É imaturidade por quê? Porque a pessoa sabe, né, que se você contou algo a ela, né, se é algo muito íntimo, se é uma ferida, uma coisa ali, ela sabe, ela tem consciência de que ela não é para estar falando essas coisas para os outros. Porém, nem todo mundo cumpre com aquilo que diz. Para você, essa pessoa pode garantir que de fato é tranquilo, que de fato você pode confiar e tudo mais, mas a realidade é diferente. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que observem bem as coisas que você fala para a pessoa que está do seu lado. Eu não sei se parceiro romântico, amigo e tudo mais. A gente tem que observar. Não é que você vai viver paranoico e achar que você não pode confiar em mais ninguém, não é sobre isso. É sobre entender que, de fato, a gente corre esse risco nos relacionamentos. Então, você tem que ponderar as coisas que você vai falar. Não é, então eu não vou falar mais nada? Vou ficar calada para sempre do lado de uma pessoa? Não, entendeu? Mas compartilhe coisas que você saiba que não pode dar problema depois. Pense assim, eu vou contar isso para essa pessoa. Se caso essa pessoa falar isso que eu tô falando para ela, para alguém, eu vou me complicar? Isso vai dar ruim para mim? Não, não vou. Então pronto. Então isso significa que eu posso falar. Aí você fala. Ah, não, isso que eu tô contando pra pessoa, se ela abrir a boca e contar pra fulano e tal, contar pra alguém, vai dar problema. Então pronto. Então eu não vou contar. Então eu vou guardar pra mim. Então tem situações que aconteceu comigo, que eu fiquei chateada e eu ficava pensando, eita, tô tão chateada com isso, então eu vou falar com fulano sobre isso, porque eu fiquei chateada com essa situação. E depois eu pensei, não vou falar. Não vou falar, por quê? Porque eu vou falar no momento da emoção, no momento que eu tô magoada com o ciclano, eu vou falar pra Beltrano, e aí Beltrano vai me ouvir, vai fingir que vai me acolher, de certa forma, e em algum momento pode ser que solte isso aí, né? Eu às vezes até distorça, porque tem gente que distorce também o que você fala. Você quando tá com raiva, quando tá triste, você desabafa com alguém, você fala A. A pessoa quando tá com raiva de você, diz que você falou A, B, C, D, diz que você falou o alfabeto todinho. Sendo que às vezes você nem falou tudo isso. Você ficou com raiva de alguém, você ficou triste com alguém, beleza. Mas não foi tudo isso. Aí a pessoa aumenta a conversa, diz que você falou coisas que às vezes você nem falou. E uma vez eu terei satisfação com a pessoa que aumentou a história, entendeu? Ficou com raiva de mim, aumentou a história. Eu disse, por que tu falou isso? Não, é porque eu tava com raiva e tal, e aumentei a história, mas não era pra eu ter falado isso. E aí isso foi uma lição pra mim. Eu pensei, tá, eu falei pra essa pessoa algo quando eu tava triste com alguém, e a pessoa aumentou a história, me complicando. E ainda bem que essa pessoa pra qual essa pessoa falou, né, me entendeu a minha situação, entendeu? E não ficou com raiva de mim, mas poderia ter ficado com raiva de mim. Poderia nunca mais confiar em mim, nunca mais querer estar perto de mim ou conversar comigo, porque poderia ficar um pé atrás comigo. Por causa de quê? De uma situação que a pessoa criou quando ficou com raiva de mim. Que eu fui a responsável, né? Que eu entendo que eu tive a minha responsabilidade. Por quê? Porque se eu não tivesse aberto minha boca de sacola, né? Pra desabafar, pra contar dos meus sentimentos, isso não teria acontecido. Então, uma coisa eu digo pra vocês. Desabafar é bom. A mulher, ela sente mais relaxada quando fala, mas tem seus riscos.
Tem um estudo que diz que mulheres que desabafam com outras mulheres têm uma redução em não sei quantos por cento de cortisol, de estresse, enfim, é uma coisa assim. Isso mostra que realmente para a mulher o falar é uma válvula de escape, né? O homem não, o homem ele guarda todas as emoções para ele e ele tenta resolver sozinho. A mulher não, a mulher ela bota tudo para fora e ela se sente mais acolhida quando outra mulher também tá ouvindo ela, ou outro homem, enfim, quando tem alguém dando atenção para ela, né? Só que infelizmente, gente, no mundo que a gente vive, né, as pessoas, elas muitas vezes já estão procurando nosso ponto fraco para nos dar uma rasteira. E aí, muitas vezes você acelera esse processo quando você abre a boca. Então, cuidado que você vai falar, na dúvida, não fala nada. Na dúvida, fique em silêncio. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa arrependida de ter ficado em silêncio numa situação que a pessoa ficou em dúvida, mas eu sempre vi pessoas arrependidas de terem falado algo quando elas pensavam assim, eu estava na dúvida, era para eu ter ficado calada e eu não fiquei. Então, na dúvida entre falar ou não falar, ficar em silêncio. Às vezes a gente fala também porque a gente quer preencher aquele silêncio. A gente não sabe, às vezes, lidar bem com o silêncio. A gente pensa, não, eu preciso falar alguma coisa. Porque esse silêncio com essa pessoa tá muito desconfortável. Eu preciso falar alguma coisa. E aí, para preencher o silêncio, a gente quer falar. Mas aí é nesse preencher o silêncio que a gente tropeça, porque a gente tem que entender que não tem problema nenhum a gente ficar em silêncio do lado de alguém. Não precisa, porque eu tô do lado de uma pessoa, tá tagarelando, tá falando o tempo todo. Não precisa. Não precisa. Mas nós, mulheres, nós sentimos essa necessidade de estar falando o tempo todo. E é aí que nós erramos, é aí que nós tropeçamos. Então, a Bíblia diz, né, o homem que ele controla a sua língua é um homem perfeito, entendeu? É um homem mais poderoso do que homens que conquistam a cidade. Por quê? Porque a língua é um músculo pequeno, mas que é difícil de ser controlado. E a pessoa que tem domínio próprio de controlar a língua é considerada uma pessoa perfeita. Por quê? Porque você evita se complicar em muito da vida, gente. Você evita inúmeros problemas quando você controla a língua. Então, que a gente possa refletir sobre isso.